Sejam todos muito bem-vindos e que Deus esteja entre nós. Já pegue a sua Bíblia, por favor. Você trouxe a sua Bíblia? Glória a Deus. Porque nós vamos falar disso aqui, ó, a vida de um cristão. E tudo que eu falar para você, você vai perceber que eu vou mostrar na Bíblia. Eu não vou falar nada de mim mesmo. Até porque eu não tenho condições de falar nada para você. Qual a minha condição de ensinar alguma coisa para você? Nenhuma. Existem pessoas aqui nessa noite que têm muito mais capacitação humana do que eu. Por isso eu disse e repito, tudo que eu falar eu vou mostrar na Bíblia. Porque quem vai falar com você é aquele que está acima de tudo e de todos. É o Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Amém? Então o que nós vamos aprender sobre a vida de um cristão? Presta atenção para você entender que é muito importante. O que é ser cristão? O que é ser um cristão? Ser um cristão significa ter uma vida centrada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Quando eu tenho uma vida, uma jornada, que não está centrada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, então eu estou enganando a mim mesmo através de uma crença ou de uma religião que eu professo. Lá em João 14, versículo 6, o Senhor Jesus Cristo disse isso aqui, ó. Olha o que Jesus disse para nós, ó. Jesus disse, não sou eu, Jesus. Olha lá, Jesus disse. O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja que ele sempre fala no singular. Não existe outro caminho que possa fazer o que ele vai dizer aqui. Não existe outra verdade. Eu dei um exemplo aqui hoje mais cedo e você vai ver com clareza o que eu quero dizer. Olha a diferença de ser cristão para ser evangélico, ser católico, ser espírita, ser kardecista ou professar qualquer outro tipo de crença, de religião. Não estou falando mal de religião nenhuma. Só estou mostrando a diferença de ser cristão para ser um religioso. Um evangélico, ele vai professar a verdade que ele acredita em relação a doutrinas, ao tipo de fé que ele professa. E quando ele olha para a crença do católico, ele vai dizer que o católico está o quê? Errado. Presta atenção, o que é religião? Ó, o católico, por sua vez, vai professar a crença dele, o que ele acredita. Ele vai ter a verdade dele. E quando ele olhar para o evangélico, existem determinadas situações que o evangélico crer está certo, ser a verdade, e o católico vai dizer para o evangélico que ele está o quê? Errado. Então veja como que a religião, ela não une as pessoas. Ela separa. Ela cria grupos. E esses grupos passam a viver direcionados por doutrinas e dogmas daquela crença e tem isso como verdade. E assim a gente vê a bagunça que é o mundo. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Então quem está com a verdade não é o evangélico. Quem está com a verdade não é o católico.
quem está com a verdade, isso aqui biblicamente, tá bom? Biblicamente. Quem está com a verdade não é o espírita, não é o judeu, não é o muçulmano. Biblicamente, quem está com a verdade é Jesus. Ele está dizendo que o ensinamento dele é a verdade. E o ensinamento dele está acima de qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de dogma. E ele disse assim, ó, ele que disse, porque se para você Jesus existiu, ele é o Filho de Deus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, se você crê desta maneira, se você tem esse entendimento a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, então esta afirmação tem que ser uma máxima na sua vida. Ele afirmou isso aqui, ó. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Mim quem? Jesus. Se não for pela verdade de Jesus, pelo ensino de Jesus, ninguém vai a Deus. Não vai a Deus. Porque talvez eu seja um evangélico que sigo as doutrinas da crença evangélica, mas eu não sigo os ensinamentos de Jesus, a verdade de Jesus. Então eu não vou ao Pai, mesmo sendo o quê? Um evangélico. Assim eu posso citar o católico, eu posso citar o espírita e tantos outros tipos de crença. Então Jesus é o caminho que me leva a Deus. Ele é a verdade na questão da maneira que eu devo viver para chegar a Deus. Só Ele pode me entregar a vida eterna. Jesus. Quando eu começo a entender isso, aí eu começo a fazer uma reflexão se realmente eu sou um cristão ou não. E eu dei um exemplo aqui hoje sobre Zaqueu. Quem conhece a história de Zaqueu? Conhece? Tem até a canção, né, do Zaqueu. Vai comigo lá em Lucas 19. Evangelho de Cristo Jesus, nas palavras de Lucas, capítulo 19, versículo 5. Quem era Zaqueu? Vamos entender primeiro quem era Zaqueu. Zaqueu era um judeu. Ele morava na região de Jericó. E Zaqueu era um praticante do judaísmo. Ele era um praticante do judaísmo. Zaqueu guardava o sábado. Zaqueu só comia comida kasher, que é chamado de comida apropriada, que é aquela comida que a Bíblia fala que pode comer, e tem aquelas outras que diz que não pode comer. Zaqueu seguia tudo isso. Ele seguia tudo isso. Mas quando Zaqueu, ele ouve falar dos ensinamentos de Jesus, aquilo mexe com Zaqueu. Porque por mais que Zaqueu seguisse as doutrinas da religião dele, ele começa a perceber que o ensinamento de Jesus confronta algumas atitudes e escolhas que ele faz na vida dele. Mesmo que ele esteja seguindo a religião dele, a doutrina dele. Então, os ensinamentos de Jesus começam a chegar aqui, no ouvido de Zaqueu. E Zaqueu começa a se incomodar. Porque na ideia de Zaqueu, antes de ele ouvir os ensinamentos de Jesus, ele estava indo no caminho que leva a quem? A Deus. Ele estava seguindo uma religião. Na cabeça dele estava tudo certo. Mas quando ele começa a ouvir os ensinamentos de Jesus, ele começa a ver que tinha muita coisa que não estava de acordo. Aí Jesus falou assim, mas eu faço assim.
Minha religião diz que não tem problema viver assim. Assim é certo. Assim é bom. Assim é agradável. Mas ele está falando que assim não está bom. Assim não está certo. E Zaqueu, ele deseja conhecer Jesus de perto. Ele deseja ouvir pessoalmente aquilo que ele só ouvia de notícias, de informações. E ele vai ter essa oportunidade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo sai da Galileia, ele desce todo o deserto ali da Judéia, e ele passa por Jericó. E quando Zaqueu fica sabendo que Jesus ia passar por Jericó, Zaqueu corre, sobe numa árvore e espera para ver Jesus o quê? Passar. E quando Jesus está passando, é o que diz aqui o texto sagrado em Lucas 19:5. Olha o que diz. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima, porque Zaqueu estava pendurado na árvore, e disse, o que ele disse? O que Jesus disse para Zaqueu? Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Que maravilha. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ô Zaqueu, eu tenho um compromisso. Mas eu estou passando aqui porque eu vi, Deus sabe de todas as coisas, eu vi que você despertou o desejo de ouvir os meus ensinamentos pessoalmente. Eu vi. Então, eu tenho um compromisso, mas hoje, meu compromisso vai ser com você. Desce, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Hoje você vai ter oportunidade de ouvir pessoalmente os meus ensinamentos. Zaqueu desceu. Olha o versículo 6 agora. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus aonde? Em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a fazer o quê? Então o povo começou a se queixar, o povo começou a criticar. E olha o que o povo dizia: ele foi se hospedar na casa de um pecador. Então observe que aquela decisão de Zaqueu de ouvir os ensinamentos de Jesus incomodou as pessoas. E sabe por que incomodou? Porque aonde a presença de Jesus está, as pessoas se incomodam, porque confronta muitas atitudes e escolhas que elas fazem que não está no agrado de quem? De Deus. Não está no agrado de Deus. Confronta. E quando as pessoas à sua volta veem que você deseja ouvir e seguir os ensinamentos de Jesus, pode ter certeza que essas pessoas vão começar a te criticar. Vão começar a criar caso, vão começar a fazer brincadeiras de mau gosto, conversinhas chatas, pode ter certeza. Porque quando uma pessoa começa a seguir os ensinamentos de Jesus, ela começa a brilhar. Ela começa a resplandecer a luz de Deus. E onde tem luz, incomoda as trevas, a escuridão. Onde tem luz, tem salvação. Onde Jesus está, passa a existir vida, passa a existir salvação. Só que Zaqueu não se incomodou com as críticas das pessoas. Porque Zaqueu queria era ouvir os ensinamentos de quem? De Jesus. Isso é muito interessante. Quantas pessoas deixam de vir para a igreja porque ela está preocupada com as críticas que os outros vão fazer? Os colegas de trabalho, os familiares.
Tem pessoa que a família diz, se você for para a igreja, você está excluído da família. Tem pessoas que excluem alguém do convívio delas simplesmente porque elas desejam ouvir os ensinamentos de Jesus. Zaqueu não, ele não se preocupou. E Jesus na casa dele, olha só que interessante isso aqui, ó. Porque agora começa a despertar em mim e em você o que significa a vida de um cristão. Zaqueu, ele era religioso, ele era judeu, ele praticava o judaísmo, ele seguia as leis de Moisés, mas os ensinamentos de Jesus incomodaram ele. Então ele parou para ouvir, e quando Jesus começou a falar dentro da casa dele, começou a ensinar o que realmente agradava a quem? Agradava a quem? A Deus. Olha a decisão de Zaqueu no versículo 8. Olha a decisão de Zaqueu. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, o que ele disse? Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus não mandou Zaqueu fazer aquilo. Jesus simplesmente estava ensinando o que é que agradava a quem? A Deus. E com certeza, algum ensinamento de Cristo incomodou Zaqueu na conduta da vida profissional dele. Porque para ter a vida de um cristão, não é só dentro da igreja. Por isso que o tema é a vida de um cristão. Quem segue a vida de um cristão, ele vai ser cristão na igreja, ele vai ser cristão em casa, ele vai ser cristão na vizinhança, ele vai ser cristão na escola, ele vai ser cristão no local de trabalho, ele vai seguir os ensinamentos de quem? Do Senhor Jesus Cristo aonde ele estiver. Então, quando Jesus começa a ensinar isso aqui, incomodou Zaqueu. Com certeza ele tinha atitudes, ele fazia escolhas na vida profissional dele, que mediante os ensinamentos de Jesus, ele viu que estava tudo o quê? Errado. E ele tomou uma decisão. Tomou uma decisão de seguir a Cristo. Ele já não quis mais simplesmente ser um religioso, um praticante do judaísmo, não. Ele tomou uma decisão de viver os ensinamentos de Jesus. E ele falou assim, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Então presta atenção comigo aqui, que isso aqui é muito importante. Quando uma pessoa decide seguir os ensinamentos de Jesus, é inevitável que em alguma parte da vida dela, ela tenha perdas. É inevitável. É inevitável. No caso de Zaqueu, a questão dele era econômica. Nas palavras dele, você já vê que ele vai de 100 para 50. Porque ele disse, vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Mas essa perda não estava incomodando ele. Porque para ele o mais importante era seguir os ensinamentos de quem? Do Senhor Jesus. E ele disse mais, desses 50 que vai ficar para mim, se eu explorei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, se eu explorei alguém pegando 10 a mais, eu vou devolver quanto para ele? 40.
Então, destes 50% que ficou para ele, isso aqui ele ainda vai dividir mais ou menos por 4. Então, olha para a vida de Zaqueu aqui, ó, humanamente falando, presta atenção, humanamente. De 100, veio para 50. De 50, veio para 12,5. Mas ele não estava preocupado. Ele não estava triste. Porque ele entendeu que agora ele encontrou o caminho que levava ele para quem? Para Deus. Eu não estou falando aqui para você pegar o que você tem e vender, dar metade para os pobres, a não ser que você tenha construído isso de uma forma também que não agrada a quem? A Deus. Esse era o caso de Zaqueu. Mas isso aqui você tem que trazer para a sua vida. Talvez isso aqui, ó, quando você aprende os ensinamentos de Jesus e decide seguir, talvez você vai ter que cortar nas amizades. Porque talvez o círculo de pessoas que está à sua volta, são pessoas que estão andando longe dos caminhos de quem? De Deus. São apenas ambientes que não agradam a quem? A Deus. Talvez para seguir os ensinamentos de Jesus, você vai ter que fazer assim, cortar de 100 para 50. E se bobear dos 50, você vai ter que cortar em 4, ficar só com 12,5. Ah, Bispo Paulo, não quero isso não, isso aí não é para mim não. Eu não aprendi a crer em Deus assim não. Sem problema, você pode continuar sendo um crente. Até porque o nosso aprendizado aqui não é como ser crente. Porque ser crente é tão fácil ser crente, que a Bíblia fala que até os demônios creem e tremem. Então não é difícil ser crente. Porque se até o demônio crê em Deus, então não é difícil. Cadê? Coloca para mim na tela. Está na Bíblia. Isso aqui eu estou falando não é besteira não. Sabe o que é difícil? Seguir Jesus. Isso que é difícil. Ser um discípulo de Jesus. Ser um cristão. Ter a vida de um cristão. Isso é difícil. Mas ele nunca disse que seria fácil. Olha aqui do que eu falei de crer aqui, ó. Aqui. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso. E o quê? E tremem de medo. Ser crente não é difícil. Ser difícil é ser cristão. É seguir Jesus. E é isso que Ele quer de nós. É para isso que a igreja nasceu. Muitas pessoas não entendem a função da igreja. Se você pega a Bíblia, igreja nunca foi lugar de show. A Bíblia, tá? A Bíblia. Igreja nunca foi lugar de bagunça, de espetáculo, de confusão, não. De palestra. Não. Igreja sempre foi lugar de instrução, ensinamento. A igreja nasceu para que as pessoas ali reunidas pudessem aprender os ensinamentos de Jesus. Aí elas ouviam, aprendiam na igreja, saíam e aplicavam. Aplicavam em todas as áreas da vida delas os ensinamentos de Jesus. Agora, sabe o que é que a gente menos vê na igreja hoje? Os ensinamentos de Jesus. Tem de tudo na igreja. Mas quando vai falar de ensinamento de Jesus, é 2 minutos e olha lá. É um versículo que se lê 2 versículos e acabou, está errado. A essência da igreja é o ensinamento de Jesus. Senão não existe igreja. Então, meus irmãos, para ser cristão, se você deseja ser um cristão, talvez você já disse para você e para muita gente que você é um cristão, mas para ser um cristão, não dá para viver do jeito que você acha, do jeito que você pensa, do jeito que você quer.
Porque aquilo que você quer é isso. É isso aqui, ó. Um exemplo, ó. É esse coqueirozinho aqui, ó. É isso que você quer. É isso que você acha. Mas talvez o que Jesus ensinou a respeito desta escolha é exatamente o contrário. É o coqueirinho de cá, ó. Então, para ser cristão significa abrir mão do que eu quero, do que eu penso, do que eu acho, para seguir aquilo que Jesus ensinou. Isso é ser cristão. No mais, é ter uma religião, é ser evangélico, é ser católico, é ser espírita, é ser judeu. Vai comigo lá em Mateus. Mateus, olha que forte isso aqui. Mateus capítulo 16, versículo de número 21. Vou mostrar para você que muita gente quer estar com Jesus, mas continuam vivendo do jeito que elas pensam e acham ser o melhor, mais agradável. Mas o Senhor Jesus não aceita isso. Jesus Cristo não aceita a pessoa querer estar com Ele, mas viver do jeito que ela pensa, do jeito que ela acha. Jesus não aceita. Não aceita. Olha o que aconteceu aqui em Mateus 16, 21. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia o quê? Ressuscitaria. Tudo aquilo que Jesus disse para os discípulos que ele iria fazer, que era necessário, será que era agradável, humanamente falando? O que você me diz? O que você pensa? Era agradável? Aqui, ó. Ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, ser morto. Será que isso era agradável? Se coloca no lugar de Jesus. Isso aqui é uma coisa agradável de se enfrentar? Não. Mas ele disse, é necessário eu ir. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de quem? De Deus. É isso que Jesus quer ensinar para mim e para você sobre ser um cristão. Ser um cristão é escolher a vontade de Deus, mesmo quando isso não for agradável a mim. Mesmo quando isso não for a minha vontade, o que eu quero. Só que o que nós vemos na igreja hoje não é isso. O que nós vemos na maioria das pessoas hoje não é esse tipo de atitude. Pelo contrário, o que nós vemos hoje são pessoas que fazem o que querem, o que lhes dá prazer, o que lhes é agradável, e quando alguém ao menos pensa em falar alguma coisa, a pessoa já está com 7 pedras nas mãos para atirar. Como quem diz, ninguém manda na minha vida. Eu faço da minha vida o que eu quiser, sem problema. Só que toda vez que a pessoa disser essa frase, ela tem que lembrar o seguinte: eu não sou um cristão. Eu não sou um discípulo de Jesus. Porque se eu fosse, eu não faria da minha vida o que eu quero. Eu faria na minha vida aquilo que Jesus ensinou. Então a pessoa, ela está perdendo tempo com uma religião. Você entendeu aqui o que Jesus falou que ia fazer? Essa era a vontade de quem? Vontade de quem? De Deus. Era agradável? Era prazeroso? Não. Olha o que aconteceu no versículo 22.
Pedro o chamou de lado e começou o quê? A repreendê-lo por dizer tais coisas. Então Pedro chamou Jesus de lado e começou a chamar a atenção de Jesus. Não, Jesus. Olha o que Pedro falou: jamais, Senhor, disse ele, isso nunca o quê? Lhe acontecerá. É como se Pedro estivesse dizendo assim: Jesus, vem cá, nós vamos dar um jeito nisso aqui. Isso é muito desagradável. Isso é dor, sofrimento. Não, mestre, o país é grande. Aqueles religiosos ficam lá em Jerusalém, os mestres da lei, a gente vai para qualquer lado aí. Ô mestre, vamos fazer do nosso jeito. Aí olha a resposta de Jesus no versículo 23. Jesus se voltou para Pedro e disse, eu quero que você leia para mim, em voz alta, o que Jesus disse para Pedro. Lê em voz alta, vai. Lê de novo. Mais uma vez. Afaste-se de mim, Satanás. Sabe por que Jesus chamou Pedro de Satanás? Não, isso é uma palavra em hebraico. Satanás significa adversário. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Afaste-se de mim, adversário, porque você quer fazer do seu jeito, mas eu estou disposto a fazer do jeito de quem? De Deus. Então, todas as vezes que alguém quer fazer do seu jeito, em detrimento aos ensinamentos de Jesus, para Jesus aquela pessoa é o quê? É um adversário. Se nós falássemos em hebraico, então essa pessoa seria não. Então vamos lá. Em português, todas as vezes que a pessoa quer fazer do jeito dela, em detrimento aos ensinamentos de Jesus, em português, então para Jesus ela é um adversário. Mas se nós falássemos em hebraico, todas as vezes que eu quisesse fazer algo do meu jeito, em detrimento aos ensinamentos de Jesus, então para ele eu seria um Satanás. Então ser Satanás, é forte isso aqui, hein? Significa se colocar contrário ao ensinamento de Jesus. Então se Jesus disser, um exemplo simples, tá? Se Jesus disser que esse vaso aqui, com esse coqueirozinho, tem que ficar neste lugar, e eu pego ele e digo, não, esse lugar não está legal não, Jesus, porque não está me agradando. Para me agradar, ele tem que ficar aqui, Aí eu coloquei no lugar que me agrada. Então para Jesus agora eu sou o quê? Um Satanás. Eu sou um adversário dele. Porque ele está dizendo que do jeito que agrada a Deus é lá. Mas eu quero fazer do meu jeito, eu coloco para cá. E a pergunta é: quantos de nós, evangélicos, católicos, espíritas, sempre que temos que fazer escolhas ou tomar atitudes e decisões, escolhemos do jeito que nos agrada, ao invés de escolhermos do jeito que Jesus ensinou? Quem está entendendo o que significa ser um cristão? Está entendendo? Viu como é que vai muito além das doutrinas que as religiões nos passam? Viu como que vai muito além de ser um evangélico, ou ser um católico, e por aí vai, um judeu, um muçulmano?
Então Jesus falou para Pedro assim: afaste-se de mim, Satanás, sai fora, adversário, você é uma pedra de tropeço para mim. Por que uma pedra de tropeço? Porque você está querendo me convencer que fazer do jeito mais agradável é melhor do que fazer do jeito que Deus deseja. Não, você está querendo que eu tropece. E todo mundo que tropeça, cai. Você para mim é uma pedra de tropeço. Agora olha o que Jesus falou. Considera as coisas apenas do ponto de vista o quê? Humano. E não da perspectiva de quem? De Deus. Olha que profundo isso, que eu vou voltar lá em Zaqueu. Imagina quem viu Zaqueu tomando aquela decisão de pegar metade, depois de ouvir os ensinamentos de Jesus, pegar metade do que tinha, dar para os pobres, se explorou alguém, restituir 4 vezes mais. Quem viu do ponto de vista humano, pensou o quê? Você é louco, cara, você mora ali, agora você vai ter que sair dali e vai ter que vir para cá, porque você não vai, você é doido. Olha o que você está abrindo mão. E isso é o ponto de vista humano. Ponto de vista humano. O ponto de vista humano sempre vai criticar você e a mim, se tomarmos a decisão de seguir os ensinamentos de Jesus. Agora a perspectiva de Deus é outra. Quando você segue os ensinamentos de Jesus, você está seguindo o caminho que te leva a Deus. Você está cuidando da sua alma, olhando para a eternidade. O apóstolo Paulo falou sobre isso lá em Romanos. Vamos em Romanos, capítulo 8. É 8, versículo 6. Pega aí sua Bíblia, tudo na Bíblia, tudo na Bíblia. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, presta atenção. Portanto, permitir que a natureza humana, a visão humana, não foi isso que Jesus falou lá agora, lá em Mateus? O que Jesus falou para Pedro lá? Considera as coisas apenas do ponto de vista humano. Então olha Paulo ensinando, ó. Permitir que a natureza humana controle a mente, quando você só olha para as coisas do ponto de vista humano, do jeito que vai te agradar, vai te ser satisfatório, isso daí vai gerar o quê? Resultar em quê na sua vida? Morte. Só que essa morte aqui que a Bíblia está falando não é morte física, é morte eterna. Pessoal, isso aqui que a gente vive hoje, isso aqui passa muito rápido. Eu não conheço a vida de ninguém aqui, por favor, então não pense que eu estou apontando para você. Por favor. Mas tente se lembrar aí de 2020, que foi a pandemia para cá. Quantas pessoas estavam na sua vida e partiram? Tente lembrar. Familiares, amigos, pessoas já idosas, pessoas adultas, crianças. Quantas partiram? Muitas. E sabe o que isso ensina para mim e para você? Que a nossa vida nessa terra, a nossa passagem aqui, é muito rápida. É muito rápida. E o mais doido disso tudo é que ninguém sabe a hora que vai partir. Isso é o mais doido de tudo. Pode ser a qualquer momento. Eu não preciso ter idade de um idoso para partir. Eu não preciso estar doente para partir. Pode ser de uma hora para outra. Só que aquilo que vai começar
quando eu partir daqui, a Bíblia diz que é eterno, é para sempre. E nós estamos vendo na Escritura Sagrada que o único caminho que me leva a Deus, a eternidade na glória, junto do Pai, é Jesus. Agora, como que eu vou seguir esse caminho se eu não obedeço os ensinamentos de Jesus? Se eu não tenho a vida de um cristão, eu não estou seguindo esse caminho que vai para Deus. Eu não estou. Eu posso até estar na igreja, pessoal, e ter uma vida muito bem sucedida. Tem muita gente que inculcou isso, que está na igreja é para ter uma vida profissional bem sucedida, conquistas materiais, é para ter saúde física, é para ter família abençoada. Eu posso ter tudo isso aqui, mas se eu partir e eu não estava seguindo os ensinamentos de Jesus, o caminho que leva a Deus, a minha alma é condenada. E o que adiantou eu ter tudo isso aqui? Não adiantou nada. Por isso que o grande trabalho da igreja, o principal, desde a fundação, e deveria ter se perpetuado, mas o inimigo é inteligente, é esperto, ele distorceu as coisas no meio do caminho. O grande trabalho da igreja deveria sempre ser ensinar as pessoas a seguir os ensinamentos de Jesus. Este é o foco. Essa é a instrução. Então olha o que Paulo falou. Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, controle a mente, resulta em vida e paz. Continua comigo. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de quem, pessoal? Então quer dizer que todas as vezes que eu olho para as coisas na perspectiva, no olhar humano, da forma que me agrada, aquele tipo de pensamento é inimigo de quem? De Deus. Agora você está entendendo por que Jesus falou para Pedro: sai fora, Satanás, afasta o adversário. Isso aí é inimigo de Deus. Você quer que eu faça de um jeito melhor, mais agradável, mas em contrapartida eu estou fazendo contra o que Deus quer. Não! Eu não quero ser inimigo de Deus. E aí Paulo continua. A mentalidade humana nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Continua. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a quem? A Deus. Quer dizer que se eu ainda estou vivendo, volta lá em Mateus, vivendo como mesmo? O que Jesus falou? Considerando as coisas apenas do ponto de vista o quê? Humano, do jeito que vai me satisfazer, me agradar, se eu continuo assim, o que Paulo está dizendo? Versículo 8, o que Paulo está dizendo? Que eu não posso agradar a quem? A Deus. Então não tem como agradar você e agradar a Deus ao mesmo tempo. Sempre vai ser uma escolha. Ou você agrada a você, ou você agrada a Deus, a Jesus.
Quando Zaqueu tomou aquela decisão com as coisas que ele tinha, ele tomou a decisão de agradar a quem? A Jesus, a Deus. Quando você decide fazer do jeito que Jesus ensinou em relação às áreas da sua vida, você está decidindo agradar a quem? A Deus, a Jesus. Mas quando você escolhe fazer do jeito que você acha que é melhor, do jeito que é mais agradável para você, então você está escolhendo agradar a quem? A você mesmo. E quando você agrada a você mesmo, você se torna inimigo de Deus. Mesmo estando aonde? Na igreja. Vocês sabiam que essa pregação que você está ouvindo aqui agora, você consegue contar no dedo quantas igrejas no Brasil e no mundo têm coragem de fazer esse tipo de pregação? Você consegue contar no dedo. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem ouvir aquilo que vai contra a vontade delas. As pessoas só querem ouvir aquilo que está de acordo com a vontade delas. Você vai vencer, você vai casar, você vai ser feliz, você vai ter dinheiro, você vai ter saúde. As pessoas querem ouvir isso é maravilhoso. Ai, que culto abençoado, hoje foi de Deus. Ouvi tudo que eu precisava. Não, tudo que precisava não. Ouviu tudo o que queria. Mas nós não podemos estar inclinados para ouvir aquilo que queremos, mas sim aquilo que precisamos. Todas as vezes que a sua mãe te puxou a orelha, ou talvez te deu até uma surra, é porque você precisava daquilo, aquilo te fez bem. Não, Bispo Paulo, fez não, aquilo me fez foi machucado. Que nada, aquele machucado significou muita coisa para você. Te ensinou muita coisa. Te instruiu em muita coisa. Então, esse tipo de instrução como Deus está nos dando aqui hoje é um despertar. É como se Deus estivesse dizendo assim: meu filho, minha filha, sai do engano. Sai da mentira. Você não está me seguindo, você está seguindo uma ideia religiosa. Você está seguindo uma doutrina de homens, e não aquilo que eu ensinei. Jesus falando para nós, não aquilo que eu instruí. Abra a sua visão. E aí Paulo continua, versículo 9, presta atenção que agora é muito forte. Muito forte. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Espírito com letra maiúscula. É o Espírito de quem? De Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Agora é muito forte isso aqui, ó. Então peraí, vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é didático. Uma leitura atenta aqui já explica tudo. Então quer dizer que se o Espírito de Deus está comigo, está em mim, então a minha mente, as minhas escolhas, as minhas decisões são sempre guiadas por quem? Por Deus, por Jesus. Às vezes o que me agrada é aquilo. Mas como o Espírito de Deus está em mim, o Espírito de Deus está me mostrando que o que agrada a Deus é isso. Então, como é Ele que me guia, Ele está comigo, então vou escolher isso, que agrada a quem? A Deus. A Deus. Agora, olha o que diz. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, como é que eu sei que uma pessoa não tem o Espírito de Cristo? Antes da gente ler o finalzinho. Como que eu sei que ela não tem o Espírito de Cristo? O Espírito de Deus. Como é que eu sei facilmente que ela não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus? Como que eu sei? Pelas escolhas, pelas atitudes dela. Jesus ensinou que o bom é aquilo, o correto é aquilo.
mas ela diz: não, aquilo não é agradável, o que me agrada é isso aqui, e ela escolhe aquilo que ela se agrada. Então ali eu já logo identifico que aquela pessoa não tem o espírito de quem? De Cristo. Ela pode ter uma religião? Pode. Mas quando ela escolhe o que ela deseja, o que é agradável a ela, em detrimento daquilo que Jesus ensinou, facilmente se entende que ela não tem o Espírito de Cristo. E se ela não tem o Espírito de Cristo, ela não pertence a Cristo. Olha a Bíblia dizendo: não sou eu. Então quer dizer que eu posso ser evangélico e não pertencer a Cristo? Pode ser? Pode. Quer dizer que eu posso ser católico e não pertencer a Cristo? Pode. Porque eu só pertenço a Cristo quando o Espírito de Cristo que guia a minha mente. E como que eu sei, Bispo Paulo, se o Espírito de Cristo está guiando minha mente? Pelas suas escolhas. Suas escolhas são o que Jesus ensinou ou o que você quer fazer, o que te agrada? O que você tem escolhido? O que eu tenho escolhido? Em todas as áreas da nossa vida. Agora vem a parte mais pesada. Agora é para você entender o que é a vida de um cristão mesmo. Versículo de número 10. Estava no 9? Estava no 9, agora é o 10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Então, se o Espírito de Cristo habita em mim, Ele guia nas minhas escolhas e decisões. Então, se eu estou sempre escolhendo obedecer os ensinamentos de quem? Do Senhor Jesus, então eu sou declarado justo diante de quem? De Deus. Meus pecados são perdoados e eu vou ter a vida eterna. Continua no 11. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, nas escolhas, sempre ao invés de escolher o que você quer, que te agrada, você escolheu o que Jesus ensinou, viverão. Porque todos, e agora eu quero que vocês leiam, essa aqui é uma discussão extraordinária, leia aí, vai, porque... não, lê de novo. Opa! Então agora eu acabei de descobrir na Bíblia que aquela conversa de que todo mundo é filho de Deus é balela. É mentira. A Bíblia está dizendo, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, todos que são guiados aqui, pelos ensinamentos de Jesus, e fazem as escolhas baseadas no que Jesus ensinou, estes são filhos de Deus.
Agora, se eu sou religioso, mas eu gosto de fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, porque eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu gosto assim, assim é mais agradável do que aquilo lá. Irmão, eu não sou filho de Deus. E não sou eu que estou dizendo para você, você está lendo na Bíblia comigo. No começo do culto eu falei, tudo que eu falar aqui eu vou mostrar na Bíblia. Então vou voltar àquela perguntinha. Tem evangélico que é filho de Deus? Tem ou não tem? E tem evangélico que não é filho de Deus? Tem. Tem católico que é filho de Deus? Tem. E tem católico que não é filho de Deus? Tem. Viu como que ser cristão não tem nada a ver com a religião? Ser cristão tem a ver com ser guiado pelo Espírito de Deus, ou seja, conduzir minha vida pelos ensinamentos de quem? De Jesus. Eu só me torno filho de Deus quando eu sou conduzido por Ele. Quero muito uma coisa aqui, ó, é o famoso estar entre a cruz e a espada. O que eu escolho, aqui ou lá? Ai, peraí, eu quero muito isso aqui, isso é o que eu quero, mas Jesus está dizendo que o certo é aquilo. Então tá bom, eu deixo o que eu quero de lado, eu fico com o que Jesus ensinou, me torno filho de Deus. É isso que Jesus está ensinando para nós. Nós temos que trazer isso para todas as áreas da nossa vida. Eu vou até fazer uma indicação para vocês aqui. Nós estamos vivendo a época do streaming. Todo mundo gosta de ver filmes. Então vamos usar o streaming para uma coisa boa. Tem um filme assim, ó, indicação. Em seu lugar, o que Jesus faria? Aí tem várias situações que acontecem, e aí a pessoa tem a escolha de fazer o que ela quer e de fazer o que Jesus ensinou, o que Jesus faria. É muito bonito, ensina muito. Isso tem tudo a ver com a vida de um cristão. Será que você, como marido, tem feito o que você quer? Ou tem feito o que Jesus ensinou? Você, como esposa, tem feito o que você quer? Ou você tem feito o que Jesus ensinou? Você, como filho, tem feito o que você quer? Ou tem feito o que Jesus ensinou? Você, como empresário, como autônomo, profissional liberal, tem feito o que você quer ou o que Jesus ensinou? E como trabalhador, você trabalha para alguém, você é um empregado, um funcionário, você tem feito como você quer ou você tem feito como Jesus ensinou? E por aí vai. Aí você vai abrangendo toda a vida. É isso que significa ser um cristão. E hoje é só o pontapé inicial. Hoje é só para você, meu Deus, não sabia o que era ser cristão, não. Sabe o que a gente vai aprender aqui domingo que vem? Olha o que a gente vai aprender aqui domingo que vem. Que no Brasil, falar de Brasil, tá? Brasil. Dentro da igreja hoje evangélica, tem mais pessoas que praticam o judaísmo do que os ensinamentos de Jesus. E eu vou provar na Bíblia para você. Ou seja, como que eu vou ser cristão se eu estou seguindo a doutrina de uma religião, o judaísmo, ao invés de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo? Eu não estou sendo cristão.
E tem um monte de pessoas dentro das igrejas que estão praticando outras religiões. Você sabia que as igrejas evangélicas estão cheias de pessoas que praticam o espiritismo? Que é isso, Bispo Paulo? Vou te mostrar na Bíblia. E talvez você vai olhar para o lado e falar: ih, fulano, é você, ó. Porque e eu sei que você faz assim, assim, olha lá, a Bíblia está dizendo que isso aí não... é sério. Está na hora da gente despertar. Você está aqui não é por minha causa. Você está aqui por causa de Jesus Cristo. Por isso que você está aqui dentro desta igreja nessa noite. Então, peraí, se você está aqui por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o correto é você aprender os ensinamentos de Jesus Cristo e você aplicar na sua vida os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso que é o correto, isso é a lógica. Então olha o que Paulo disse: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quem? De Deus. Agora você entendeu por que Jesus falou que tinha que ir para Jerusalém? Tinha que sofrer aquilo tudo lá? Ele estava sendo guiado pelo Espírito de quem? De Deus. Por isso que nós dizemos claramente que Jesus era filho de Deus. Por quê? Quem guiava ele? Deus. Quem guia você? Quem guia a mim? É só você olhar para as escolhas. O que você tem escolhido? O que te agrada ou o que Jesus ensinou? Vamos finalizar lá em Mateus, finalizar. Vamos voltar lá. Então nós estávamos no versículo 23, né? Que Jesus falou, né? Afasta, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de quem? De Deus. Agora olha o versículo 24. Então Jesus disse a seus discípulos, o que Jesus disse? Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha o ensinamento de Jesus. Você quer ser meu seguidor? Eu sou o caminho que vai até quem? Até Deus, até o Pai. Você quer ser meu seguidor? Primeira coisa que você tem que fazer é negar a si mesmo. Nas escolhas, aqui ó. Nas escolhas, aqui ó. Qual que é a minha escolha? Lá. Aquela. Qual que é o ensinamento de Jesus? Este. Então, quando eu nego a mim mesmo, o que eu estou dizendo? Minha escolha, que eu quero, fica para lá. Eu vou na direção do que Jesus ensinou. Estou negando a mim mesmo. E o que é tomar a cruz e seguir Jesus? Quem carregava a cruz, naquela época que os romanos crucificavam as pessoas, era zombado, era humilhado, era criticado pelos outros, era xingado. Então Jesus está dizendo assim: se você decidir ser meu seguidor e negar as suas vontades para fazer aquilo que eu ensinei, então você tem que estar pronto para ser xingado, humilhado, criticado pelos outros, receber todo tipo de nome. Por quê? Porque a visão do mundo, a visão humana, é você agradar a si mesmo. Mas aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele decide agradar a Jesus, obedecer os ensinamentos de Jesus. Então você vai ter que tomar a sua cruz. Você vai ter que estar pronto para enfrentar todo tipo de crítica. Zaqueu foi criticado. Mateus foi criticado. E tantos outros que a gente pega na Bíblia foram criticados. Criticados porque decidiram seguir os ensinamentos de quem? De Jesus. Com você não vai ser diferente. Não vai ser. Se você realmente seguir Jesus, você vai ser chicoteado pela língua dos outros.
versículo 25. O que Jesus disse? Se tentar se apegar à sua vida, ou seja, se você tentar sempre satisfazer a sua vontade, você vai perder a sua vida, perder no sentido eterno. Mas se abrir mão de sua vida, de suas escolhas, por minha causa, ou seja, por meus ensinamentos, então você vai encontrar a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Então, se você deseja realmente estar com Cristo aqui e na eternidade, então está na hora de começar a viver a vida de um cristão. A vida de um cristão. Essa semana eu mandei um vídeo lá no grupo da igreja. Vocês assistiram o vídeo que eu mandei na quinta-feira? Não assistiram, né? Vocês estão perdendo tempo. Tão importante. Eu mandei um vídeo que um senhor pergunta para o outro assim: vem cá, quem é você? Ah, eu sou um marido. Quem é você? Ah, eu sou um treinador de futebol. Aí ele vai perguntando: aí se você perder isso, o que significa? Ah, não sei o que e tal. Aí vai perguntando: quem é você? Aí em último lugar na lista dele, a última coisa, várias perguntas. Aí o homem pergunta: quem é você? Ele fala: eu sou um cristão. E aí o homem pergunta para ele: e se você perder isso, o que significa? Significa muita coisa. Ele falou: significa tanta coisa que está em último lugar na sua lista. De tanto que significa para você, está em último lugar na sua lista. Assiste lá o vídeo. Irmãos, viver a vida de um cristão tem que estar em primeiro lugar da nossa lista. Ser um discípulo de Jesus tem que ser o mais importante para nós, porque isso tem a ver com a eternidade. Vai comigo em Filipenses para me finalizar aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3, 14. Abra a sua Bíblia aí, por favor, para me finalizar por hoje, que domingo que vem vai ser maravilhoso. Hoje é só o início, mas só pela mensagem de hoje, muitos de nós já descobriu que não é cristão ainda. Podemos ser evangélicos, católicos, espíritas, judeus, muçulmanos. Filipenses capítulo 3, volta no versículo 13 comigo para finalizar. Olha o que Paulo disse. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está o quê? Adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial. O que é o prêmio celestial? A salvação, a vida eterna, para a qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então o prêmio celestial, a vida eterna, só pode ser alcançada por meio de Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte aqui, porque Paulo foi um fariseu. Lembra da história de Paulo, Saulo de Tarso? Ele era um praticante ali do judaísmo assim exemplar. Só que era uma religião. Não os ensinamentos de quem? De Jesus. Então o que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Esquecendo daquilo que ficou para trás, eu prossigo para o final da corrida, ou seja, eu olho daqui para frente. Como quem diz assim: olha, eu vivia uma religião, mas agora eu vivo a vida de um cristão. Eu sigo os ensinamentos de quem? De Jesus, porque eu quero receber o prêmio celestial, a vida eterna, para a qual Deus nos chama
em Cristo Jesus. Aí ele continua: todos nós que alcançamos o quê? Isso aqui é muito forte. Isso aqui, rapaz, então Paulo está dizendo que na igreja tem criança e tem gente madura. E quando ele está falando de criança, ele não está falando de criança em relação à idade, não. Ele está falando de mentalidade. Na igreja tem pessoas imaturas e tem pessoas maduras. E ele está dizendo: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Ou seja, tudo que nós estamos ouvindo aqui nessa noite, quem é maduro, está concordando com os ensinamentos bíblicos, já está refletindo nas escolhas que estava fazendo na vida, já está se colocando ali na posição e dizendo: olha, a partir de hoje, Senhor, eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus, eu vou escolher sempre obedecer os ensinamentos de quem? Do Senhor Jesus. Isso é o maduro. E o imaturo? Não, eu não penso assim não. Não, eu não concordo. Mas não está na Bíblia, fulano? Não, mas não entendi não. A Bíblia foi mudada. Nesse ponto ela foi mudada. No ponto da cura, do dinheiro, da família abençoada, não. Aí está certo. Mas nesse ponto aqui de deixar a minha vontade para obedecer os ensinamentos de Jesus, foi mudado, foi alterado. Aí você vê a imaturidade. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Então, às vezes, a pessoa é madura, mas ela discorda em um ponto, algum ponto. Mas aí vem a explicação da Bíblia e fala: não, realmente, eu estava discordando porque eu não entendia, mas agora a Bíblia acabou de me mostrar que é assim. Glória a Deus. Deus está me mostrando. Versículo 16. Contudo, devemos prosseguir de maneira o quê? Coerente com o que já alcançamos. Então, peraí, se está construindo um tipo de instrução, de conhecimento, através da palavra de Deus, então daqui para frente, eu devo conduzir a minha vida de uma forma coerente com aquilo que eu já recebi. Versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Então quer dizer que tem pessoas supostamente de Deus, entre aspas, que não estão seguindo o exemplo de Paulo, do Senhor Jesus Cristo, porque Paulo é um discípulo de Jesus, enfim, não estão seguindo. Eu não tenho que aprender nada com esses, não. Mas é pastor de título. Ele não é cristão. Ele não tem a vida de um cristão. Então eu não tenho que aprender nada com ele. Eu tenho que aprender com aqueles que seguem o exemplo do Senhor Jesus, o exemplo de Paulo, o exemplo de Pedro, o exemplo de João. É desses que eu tenho que seguir. Versículo 18. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas, olha Paulo dizendo, digo novamente com o quê? Com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Então tem muita gente no nosso meio que a conduta dela, as escolhas
é sempre agradar a ela, aqui ó, a ela. Mostra que ela é o quê? Inimiga da cruz de Cristo. Inimigo, adversário. Em hebraico, Satanás. É isso que Paulo está dizendo. Porque quando eu escolho do meu jeito, eu estou sendo inimigo dos ensinamentos de Jesus, do sacrifício que Jesus fez na cruz. É como se não tivesse valendo de nada o que ele fez. Agora, quando eu sigo o que ele ensinou, eu estou valorizando o que ele fez. Versículo 19, para finalizar, o último versículo. Não, finalizar no 20, né? Vamos lá, 19. Essas pessoas que fazem do jeito delas, ao invés de fazer do jeito que Jesus ensinou, estão rumando para onde? Para a destruição. O Deus deles é o quê? Seu próprio apetite. Ou seja, satisfazer a sua vontade. Vangloriam-se de coisas vergonhosas. Então quer dizer que a pessoa canta a vitória, grita conquistas, que mediante os ensinamentos de Jesus Cristo são coisas o quê? Vergonhosas. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Essa mensagem foi escrita para as pessoas do mundo? Não, foi escrito para a igreja, para nós. Então quer dizer que no nosso meio tem pessoas assim, que se vangloriam de coisas vergonhosas. E finalizando no versículo 20, nossa cidadania, no entanto, vem do céu. Ou seja, não acabou de falar que essas pessoas se vangloriam de coisas vergonhosas porque só pensam nas coisas terrenas? Paulo está dizendo assim para aquele que segue os ensinamentos de Jesus: nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente. Cadê ele? Tirou da tela. Aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Se você deseja ser um cristão de verdade, esse daqui é o start. Não dá para ser cristão, para ter a vida de um cristão, enquanto você escolher fazer o que te agrada em detrimento àquilo que Jesus ensinou. Ou você fica com o ensino de Jesus e agrada a Deus e vive a vida de um cristão, ou você fica com aquilo que te agrada, mas aí você se torna inimigo de Deus. Inimigo de Deus. E eu tenho certeza que não é isso que você deseja, nem eu desejo. Então, leve essa reflexão para casa. Observe que tudo que eu falei, eu mostrei na Bíblia para você. Tudo. Aplique. Viva como um cristão a partir de hoje. E não se esqueça, você vai estar carregando sua cruz. Quer dizer que muitas línguas vão te chicotear. Muitos apelidos você vai receber. Talvez muita humilhação vão te fazer passar. Mas não se preocupe, porque Deus estará se agradando de você. Vamos fazer a diferença neste mundo. Hoje em dia, a igreja perdeu o respeito. O mundo fala mal da igreja, no geral. Sabe por quê?
Porque o mundo olha para a igreja e não vê mais as pessoas tendo a vida de um cristão. O mundo pode não acreditar em Jesus, mas você não vê ninguém no mundo falando mal de Jesus. Porque a vida dele sempre foi um exemplo. E os ensinamentos dele ficaram para nós. Se nós, como igreja, nos tornarmos este exemplo, quantas pessoas nós iremos alcançar para Cristo através da nossa conduta, da nossa obediência ao que Jesus ensinou? Às vezes você diz assim: poxa, o que eu mais queria é que meu familiar aceitasse Jesus. Como que ele vai aceitar se talvez nem eu aceitei ainda? Minhas escolhas sempre são a minha vontade. Como que meu familiar vai aceitar se nem eu aceitei? Reflete nisso tudo. E domingo que vem, não falte no culto. Não falte. Porque eu vou mostrar na Bíblia para você que a maioria, aqui é maioria mesmo, das pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, entre aspas, hoje, e católicas, elas praticam muito mais o judaísmo do que os ensinamentos de Jesus. Então está tudo errado. Essas pessoas não estão seguindo o caminho que vai até Deus. Qual é o nome do caminho? Qual é o único caminho que leva até Deus? O Senhor Jesus Cristo. Quem entendeu a mensagem? Glória a Deus.